E como que eu vou saber se é um transtorno bipolar ou se é uma depressão psicótica, por exemplo? Eu vou olhar o humor. Se esse paciente tiver com humor deprimido, comecei com humor deprimido. Olha, a pessoa começou a deprimir, ficou psicótica. Eu posso pensar numa depressão psicótica. Ou seja, ainda não estou pensando em esquizofrenia. Olha só, eu nem cheguei na esquizofrenia. Não, primeiro, quadro orgânico. Segundo, eu vou pensar em droga. Terceiro, eu vou pensar em humor. O humor está alterado? Está alterado. Se o humor estiver alterado para mais, por exemplo, um quadro de mania, agitado, falante, tiver vários sintomas de humor que fazem com que eu classifique aquela pessoa como um quadro de mania, eu vou classificá-lo como transtorno bipolar, fase de mania com sintomas psicóticos. Acabou. Não é esquizofrenia. Se o humor estiver deprimido, se o humor estiver rebaixado, aí eu vou pensar em depressão psicótica. Gente, eu tô falando isso tudo aqui só para mostrar para vocês que tem várias hipóteses, várias formas de pensar. Mas é muito mais do que isso. Tá? Porque, por exemplo, muitas vezes a fase prodrômica, ou seja, a fase inicial de um quadro de uma esquizofrenia, pode lembrar uma depressão. E aí eu posso pensar, não, será que isso aqui é o início de uma esquizofrenia ou será que é uma depressão com sintomas psicóticos? Então não é tão simples assim. Por isso que eu estou falando para vocês. Aqui é mais ou menos o resumo do resumo do resumo do resumo. Humor deprimido, depressão psicótica. Humor elevado, eu vou pensar em um quadro de mania com sintomas psicóticos. Se o humor não estiver nem elevado, nem deprimido, se o humor estiver eutímico, ou seja, o humor está normal, não está nem para cima, nem para baixo. Aí sim eu vou começar a pensar em outros transtornos psicóticos. Esquizofrenia não é o único também. Aí sim eu penso numa psicose primária, um quadro psicótico primário. Olha, descartei uma causa orgânica, descartei o uso de drogas, olhei como que está o humor, depois que eu olhei isso tudo eu falo, pensando bem, eu acho que é um transtorno psicótico primário. É muito provável que seja uma esquizofrenia. Mas junto com a esquizofrenia, eu ainda tenho transtorno psicótico breve, eu tenho transtorno delirante persistente, eu tenho o transtorno esquizoafetivo, que seria uma espécie de mistura do transtorno bipolar com o transtorno com a esquizofrenia. Eu tenho o transtorno esquizofreniforme. Então, olha o tanto de transtorno que eu posso ter. Mas aí você pode me perguntar assim, mas e se a pessoa usou a droga, igual a Josi está falando ali, porém as drogas podem sim desencadear para um transtorno. Perfeita a sua colocação. Ela começou a usar droga e desenvolveu um transtorno. Mas enquanto ela estiver usando, atualmente não tem como eu saber se aquilo é a droga ou se aquilo é o transtorno. Por quê? Enquanto ela estiver usando, o diagnóstico não pode ser feito. Se essa pessoa parou de usar a droga, se ela ficou 6 meses sem usar a droga e aqueles sintomas continuaram, aí eu já falo, não, realmente isso não é só por conta da droga, não. Aquilo ali continuou, tá? Ou seja, eu preciso que essa pessoa esteja sem usar droga pelo menos 6 meses para eu falar que aquilo é um transtorno psicótico primário. Enquanto ela estiver usando droga, não tem como eu falar isso. Claro que pode ser as duas coisas ocorrendo juntas e muitas vezes ocorre. Mas na prática, o que a gente vê é pessoas que estão usando a droga, estão com um quadro psicótico, e aí já ganham um diagnóstico, muitas vezes, precoce de esquizofrenia. Por quê? Muitas vezes o simples fato dessa pessoa parar de usar, ela já recupera as funções mentais. Então, é importante levar isso em conta. Olha, eu preciso que a pessoa esteja sem usar droga durante 6 meses.